vídeo. Hoje eu trouxe uma convidada mais que especial, minha cliente e amiga, Bia Ruberti. Obrigada, Ju, pelo Eu que convite. agradeço, Bia, você ter aceitado estar aqui. A Bia, além de ser uma pessoa muito especial na minha vida, ela foi a minha primeira paciente de reiki, acredita? Foi assim a cobaia mesmo. E foi ela que se ofereceu, hein, gente? Não fui nem eu que fiquei em cima dela. E como ela tá tendo uma boa experiência, ela gosta muito do reiki, ela indica para as pessoas. Eu achei que pra gente fechar essa série dos chakras seria interessante trazer a participação de alguém e ninguém melhor do que a Bia. E o que tem a ver o reiki com os chakras, né? Na verdade, quem acompanha, quem assiste aí todos... Já falei lá no vídeo do reiki que o reiki atua através do alinhamento dos chakras, né? A pessoa recebe principalmente pelo chakra coronário e também através dos outros 6 chakras, né? Os principais chakras que nós temos no nosso corpo. Daí eu fiz aí os vídeos falando de um a um, todos eles eu puxei uma sardinha pro reiki, né, que é o método natural de alinhamento de chakras, e a Bia, que alinha os chakras toda semana com o reiki, vai contar um pouquinho da experiência dela. Está alinhada nesse momento. Alinhadíssima. Alinhadíssima. Bia, na verdade a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho que é uma dúvida, eu passo muito por isso, e eu mesma já tentei me enganar com isso. Que uma pessoa que cuida aí dos chakras, que cuida da energia, que tá sempre meditando, que tá sempre aí fazendo uma terapia energética pra cuidar de si, essa pessoa tá sempre calminha. Essa é a realidade? Tá tudo sob controle sempre, né? Meu Deus, Juliana. Na verdade, assim, eu acho que o reiki, ele me trouxe muito autoconhecimento, sabe? Acho que 2020 veio para chacoalhar a gente, né? Na verdade, fazendo uma autoanálise, assim, eu acho que minha vida já estava pedindo um momento onde eu parasse e olhasse para mim mesma, para as minhas escolhas. Então, eu acho que como tudo é um movimento natural mesmo, né? Sistêmico, porque nós também somos as loucas da constelação. As loucas da constelação. Como tudo se movimenta, né? De acordo com o que a gente precisa olhar, precisa ver, precisa resolver, precisa, enfim. Eu acho que o reiki, ele veio num momento muito oportuno para que eu pudesse me olhar mais, parar e ver as coisas que eu precisava melhorar, né? Então, eu acho que os surtos continuam, mas talvez assim mais conscientes, né? Isso que a gente vive falando, assim, que muitas vezes o que acontece, que sei lá, um momento que a gente fica mais estressada ou fica mais chateada, eu acho que hoje em dia eu consigo perceber mais rápido o que está acontecendo, sabe? Falar, eu preciso olhar para isso, eu preciso, repetir de novo, fiz de novo isso, sabe? Então acho que é mais nesse lugar, mas eu acho que não existe essa coisa de zen, né? Eu não acredito muito, não é que existe, mas eu não conheço ninguém. Eu acho que a gente acaba aproveitando mais os momentos, assim, onde tudo tá bem, né? Então acho que talvez, ou olhar a vida de uma outra forma, sei lá. Sim, não, e isso que você falou, Bia, é muito interessante, assim, pensando que é justamente num momento de surto, num momento que de um sintoma, né, às vezes um sintoma físico, às vezes um sintoma emocional, que a gente consegue olhar para algo que precisa ser resolvido, né? Então, não faz nem sentido a gente achar que daqui a pouco a gente vai entrar num good vibes, que nossa, nada me tira do eixo, eu tô sempre bem, eu tô sempre na paz. Porque daí como que você resolve, né? Como que você percebe aquilo que você precisa resolver? Sim. Então eu acho que realmente não existe esse caminho. O que eu acredito, né, e aí eu caminho pra isso, acredito que a Bia caminha pra isso também, é que a gente consegue cada vez mais ter esse olhar de fora, né? Então, aqui tá eu surtando, eu consigo me olhar de fora e entender essa situação. Eu acho que isso sim acaba sendo cada vez mais possível quando a gente trabalha aí, né, no autoconhecimento, principalmente essas questões mais energéticas, né? Porque, assim, desde que a gente nasce, a gente é inserido num mundo muito físico, né? E tudo que é físico, tudo que é racional, é mais fácil a gente perceber, da gente compreender. Mas aquilo que é emocional, aquilo que é energético, aquilo que a gente não vê, realmente acaba ficando mais difícil. Todo domingo tem
aceita. Que é essa questão da gente realmente conseguir olhar de fora e não só pra nossa vida, assim, eu pessoa, mas eu amiga da Bia, né? Eu no meu relacionamento, a gente consegue olhar de fora para aquela situação e ter uma percepção que de repente só ali preso no racional a gente não conseguiria, né? E eu acho que é muito legal, assim, de fazer o reiki semanal, é que sempre a gente vem e conversa um pouquinho, né, Ju? Ou quando é à distância também, que acho que você vai falar disso. Então, a gente sempre acaba conversando um pouco e é tão importante quanto o reiki, eu acho, assim, né? Esse momento de conversa, claro, de ter alguém como a Ju, que é terapeuta, que a gente é amiga, mas no momento da terapia ela é a terapeuta, né? Então, esse momento já gera uma reflexão, eu acho, que daí, né, depois a gente faz o reiki e tudo se alinha, assim, desde o momento onde a gente conversa, já passa essa reflexão e isso leva pra vida, né? Porque depois eu acabo, se acontece alguma coisa entre esses 7 dias, eu já falo, não, mas a gente falou sobre isso, olha que interessante, né? O movimento que aconteceu depois disso. Nossa, e o reiki movimento. Gente do céu, é muito interessante, assim, o movimento que acontece durante a semana, sabe? Enfim, e de você estar sempre em manutenção, né? Sim. É muito legal. É o que eu costumo dizer, acho até que eu falei isso no último vídeo, quando eu falei do chakra coronário, que os sinais, as respostas, a gente tem uma vida, gente, em sincronicidade com tudo que tá à nossa volta. Quando a gente tá bem alinhado, a gente se abre pra perceber. Então, não é que antes esses movimentos não aconteciam, mas ela tava tão ali, usando toda a energia dela, com as questões dela, né, que aí é que acontece, o desequilíbrio dos chakras e tudo mais, que não dá pra se atentar, né? Não dá pra perceber essas coisas que acontecem em volta. E uma coisa que a Bia falou, que eu nem ia colocar no vídeo, mas eu senti de falar agora, que eu acho que também sou muito do sentir, é que ela falou dessa questão da gente ter uma troca e tal, né? A terapia de reiki, gente, nada mais é que uma energização por imposição de mãos, né? Então, é através do alinhamento de chakras com imposição de mãos, presencial ou à distância, né? Mas eu, Juliane, gosto de ter essa troca, então quando é o presencial, eu gosto de ter um cafezinho, eu gosto de conversar um pouco com a pessoa, bater papo mesmo. E por que eu optei por trabalhar dessa forma, né? Quando a pessoa tem uma questão, diferente da Bia, porque a Bia a gente conversa muito, que ela não conseguiria esconder algo. Mas quando é uma pessoa, mesmo que eu conheça bastante, eu não gosto que ela me conte exatamente o que ela tá vindo trabalhar. Porque eu gosto que encaixe pra ela, sabe? Que no final eu falo, isso faz sentido? Ela, nossa, faz sentido. Então assim, eu gosto que seja assim. A Bia é um caso à parte. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, porque às vezes coisa que a gente nem tava conversando, uma coisa assim assada e tal. Teve enfim, esse seria um assunto muito extenso, mas tem um dos símbolos do reiki que, diferente dos outros 4, a gente não usa toda a sessão, é só quando sente de usar. E uma vez eu senti de usar na Bia, esqueci de contar pra ela, né? Esqueci de falar que usei, esqueci de falar pra que servia aquele símbolo. Aí quando eu lembrei de falar, tinha acontecido umas coisas, ela, Ju, mas isso faz muito sentido. Então eu acho que isso tem muito valor, assim, sabe? Tanto pra pessoa, né, pro paciente, quanto pra mim enquanto terapeuta. Mas por que eu gosto de manter isso, de ter essa conversa, né? De tomar um cafezinho mesmo, comer um biscoitinho, né? Às vezes eu chego com bolo. Eu percebo que esses papos, eles sempre são muito terapêuticos. E eu aprendi com uma psicóloga mesmo, não é a minha, a diferença de terapia e terapêutico, né? Então, como que ela tava me falando? Ela fez um story no Instagram, no começo da pandemia, falando que o momento de higienizar a feira estava sendo assim pra ela uma terapia, porque ela se conectava ali e tal. Depois ela fez um outro story corrigindo, falando, gente, até minha colega que também é psicóloga me corrigiu, falou que é terapêutico, né, e não terapia. E aí eu fui conversar com ela, né, sobre isso e ela me falou das diferenças. Ela falou, terapêutico, qualquer coisa pode ser. Né? Então, andar de bicicleta, fazer uma coisa que gosta. Agora, terapia vai ser sempre voltado com um profissional. Eu entendo que ela estava falando principalmente de psicólogos e psicanalistas, né? Que já estudaram mesmo voltado para a mente e tudo mais. Sim. Então, por exemplo, eu não me enquadro, né? A terapia de... Eu acabei de falar. Não é o meu caso. Eu sou pedagoga, né? A base
também de psicologia, Sim, sim. até porque pedagogia e psicologia são cursos, né, estudos que começaram na filosofia, então eles se cruzam em muitos momentos, mas não tem a base que o psicólogo tem, né, ou que o psicanalista tem. E o que eu entendo? Que a terapia de reiki por imposição de mãos é uma, mas um papo terapêutico, que não necessariamente é uma terapia, né? Então isso eu acabo jogando muito, assim, com mesmo novos pacientes que me conheceram agora, pessoas que já me conheciam, e eu acho que funciona bem por isso que você falou, às vezes gera um insight, né? A pessoa sai refletindo não só no que ela sentiu do reiki, mas de repente naquilo que foi conversado. E eu vejo que traz um resultado, assim, né? Eu tenho ouvido bons relatos sobre isso. Mas por mais, Ju, que você não tenha formação de psicologia, psicanálise, eu acho que você estuda muito. Então, e tanto a parte do reiki como de constelação familiar, tudo que a gente conversa, eu quis dizer assim, que no momento que a gente está aqui no reiki, não existe uma coisa, amiga, e aí, me conta? Não tem. Ele é voltado mesmo pro reiki. É voltado pra terapia. Então, na hora que a gente senta conversar, você fala, e aí, Bia, como é que as coisas estão, né? Eu sinto que o reiki parece que já começa aí, né? Assim. Então, isso é muito bom, porque parece que uma coisa flui com a outra, né? Sim. E sempre que eu venho, assim, eu já venho no caminho, ou quando eu faço em casa, eu sempre coloco, assim, que eu esteja aberta para o que precise ser visto, né? Enfim, então você é um canal, né, para que o reiki aconteça nas pessoas, né? Para que eu sou péssima para explicar o reiki, mas pra mim é vocês muito estão bom. entendendo também. Mas eu acho ótimo, eu só indico, difícil de explicar, mas eu indico. Na verdade, essa era a próxima questão que eu ia chegar. A Bia, eu amo ela, porque ela indica pra todo mundo, mas ela já me disse que ela não consegue explicar o que é. E por quê? Porque realmente é muito difícil. E eu gostaria, Bia, eu juro que não é pra judiar de você. Mas eu gostaria que nas suas palavras você conseguisse explicar o que é o reiki pra você. Tá. É porque assim, eu tenho dificuldade de explicar, porque eu não quero que soe como algo muito místico, sabe? Porque tem pessoas que não validam, né, às vezes o que é o místico. Mas pra mim, eu entendo como alinhamento de chakras, eu entendo como um momento de meditação também, que é um momento de reflexão, enfim, é isso. Mas é isso mesmo. Perdão. Foi de propósito que eu fiz isso, gente, porque ela sempre comenta, eu não consigo explicar direito. E eu penso, gente, eu tenho certeza que ela sabe explicar. Porque, na verdade, eu penso muito assim, gente, que quem chega até mim pra fazer o reiki, dificilmente vai ser uma pessoa que não tem um mínimo de curiosidade mística, espiritual. Não é um tipo de atendimento que atrai qualquer pessoa. Não adianta, sabe? É porque, não pode falar mais uma coisa, Ju. Eu acho que assim, eu sou muito ligada no espiritual, você também. Sim. E eu acho que as pessoas são abertas a isso, mas muitas vezes, sei lá, pela educação, pela formação, acabam se fechando, mas todo mundo, porque todo mundo é isso, todo mundo é físico, é espiritual, é alma, enfim. Sim. Então, só que eu sou muito aberta para isso, então quando eu tento explicar para as pessoas, ou convidar, e eu vejo que a pessoa às vezes está com conflito, que eu falo, nossa, ela devia fazer o reiki, né, e a gente quer ajudar, mas não pode falar muito, então eu tento colocar de uma forma que fique racional, assim, né, porque o espiritual é muito, para alguém que é aberto, assim como a gente, é muito mais fácil de você explicar e falar da sua experiência, a pessoa já entende pela sua experiência, né. Sim. Mas, por exemplo, a constelação, né, já que a gente já falou dela aqui algumas vezes hoje, eu entendo que é uma coisa que você está vendo acontecer, né? O reiki é muito fácil a pessoa pensar, será que não é coisa da minha cabeça? Sabe? Então, se a pessoa não for uma pessoa mais convicta, de fé mesmo, de se entregar. Ou disponível ali, disponível, essa é uma boa palavra, assim, para esse momento, realmente acaba trazendo essa dúvida, assim, sabe? Sim, sim. E eu tô fazendo um curso de aromaterapia, como a Bia falou, eu estudo bastante, gente. Sim. Eu gosto de ler livros, eu gosto sempre fazendo cursos. Tudo que eu falo aqui nesses vídeos, não foram coisas que eu tirei da minha cabeça, né? Sim, total. Eu tava até pensando nisso esses dias, que não existe uma opinião nossa, nada do que a gente faça a gente tirou da nossa cabeça. É bizarro pensar nisso, né? Porque a gente se constrói a partir daquilo que a gente viveu, das relações, daquilo que a gente consome.
Então, assim, eu tô sempre estudando. E no primeiro dia do meu curso de aromaterapia, a professora falou algo que bateu forte em mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, coloca as coisas meio em xeque, né? Aqui a gente vê a nossa idade. Não somos tão jovens. Não somos tão jovens. Até por usar o termo jovens. Que o que ela disse foi: quem vive na dúvida, vive no inferno. Então, assim, se você tá na dúvida, não acredita, sabe? Não para de ir atrás, sabe? Porque a dúvida, ela corrói mesmo. E realmente, gente, eu parei de pensar, a dúvida, ela realmente é um inferno. Tanto é que, sabe aquelas pessoas, como que diz a palavra, quando a pessoa fica... Neurótica. Que ela tem mania de perseguição, que ela acha que tudo é com ela, que ela sempre acha que vai ser traída. Essa pessoa acaba atraindo esse monte de coisas pra vida dela, né? Mas antes disso, ela vive naquilo de só pensar naquilo, daquela angústia, daquela coisa. Então, realmente, assim, o reiki, se a pessoa vier muito presa no racional, ela acaba não compreendendo a proposta. E pra mim é muito nítido, assim, quando a pessoa vem fazer o experimental, aquele que não vai voltar, sabe? Porque ou não é o momento da pessoa, e já aconteceu, assim, da pessoa amar, da pessoa gostar, mas a pessoa pensa, assim, é como se ela não tivesse naquele momento querendo resolver mesmo as coisas, né? Sim. Tem isso de querer resolver também, né? Que aí é outra decisão, né? Eu trago isso com 2017, 2018. Bia, veio umas coisas e fala, deixa pra lá, depois eu vejo. Falando em sensação física mesmo, apesar de para o mesmo paciente ser sempre diferente também, eu gostaria que você explicasse um pouco assim o como é. Só para vocês entenderem, o reiki mesmo acontece com a pessoa deitada ou sentada. Eu gosto de colocar deitado porque eu acho que a pessoa relaxa mais. E em posição de mãos, né? Nos principais pontos do corpo. E eu gostaria que você falasse um pouco nesse momento que eu tô trabalhando com o reiki, né? Com a energia pela imposição de mãos, como que é pra você? A questão física, assim? O que você sente, como que vem pra você? Realmente é um momento de relaxamento profundo, onde, claro, a mente, né, vai para outros lugares e eu acabo voltando, mas eu também me atento muito no que foi que eu pensei no momento que eu tava nesse relaxamento. Eu sinto, com os olhos fechados, eu consigo visualizar uma luz lilás normalmente, lilás e branca, descendo, então é como se eu estivesse tomando um banho, assim, de luz. E é basicamente isso, eu fico atenta, assim, pra onde é que eu tô indo, sabe? No que eu tô pensando, o que eu pensei nesse momento de relaxamento profundo, que é normalmente o que talvez esteja ali no meu subconsciente me incomodando, sabe? Às vezes eu sinto também um formigamento de alguma parte do corpo, sinto a presença de não vou falar seres espirituais, mas às vezes eu sinto uma proteção muito forte, e daí eu comento isso com a Juno depois, né? Enfim, mas basicamente eu acho que é um estado de relaxamento e de meditação, eu acho, sabe? E uma coisa assim que eu queria colocar, eu acho que o que mexeu muito comigo nesses últimos tempos foi que eu achava que eu tinha controle sobre tudo, sabe? E o que bateu muito, principalmente em 2020, né, que veio a pandemia, né? Olá! Foi que a gente não tem controle de absolutamente nada. Só que eu não tinha essa noção, que eu já não tinha controle de nada, né? Então eu acho que essa incerteza e essa instabilidade, eu acho que mexe comigo e que às vezes mexe com mais pessoas, eu acho que isso que o Reiki me ajuda a centrar, sabe? Assim, que tá tudo bem você não ter certeza sobre tudo, as coisas vão fluir de alguma forma se você movimenta pra isso, né? Se você tá aberto pra isso, se você faz o bem, se você faz a sua parte, as coisas vão movimentar pra isso. Eu acho que no momento mesmo do Reiki é um momento de reflexão, de meditação, de relaxamento e que te leva pra um lugar que você precisa olhar, sabe? Ou às vezes nem aconteceu nada, assim, você nem foi muito pra aquilo, mas depois... sai relaxado. Sabe? Gente, a sensação de chakra alinhado é bizarra. E eu não falo, porque eu faço a auto-aplicação de Reiki. Mas hoje, como eu já pratico muito, quanto a gente vai praticando, menos a gente percebe a sensação. A primeira vez que eu fui na minha terapeuta holística, eu saí com o chakra alinhado, eu saí assim, bizarra, sabe? Sim. Eu saí tipo, gente, mas como que pode, assim? É como se eu tava carregando uma coisa que eu não tô mais,
Exato, muito interessante. Exato. Então, claro, é importantíssimo fazer com frequência, né? Aham. Que bom que a gente sente cada vez menos, Sim. porque significa que cada vez menos tava ali pesado. Aham. Mas assim, a sensação que você, de uma noite de sono depois de um dia de reiki, né? De uma tarde depois de um dia de reiki, ela é muito interessante nisso, porque você tá com a sua energia bem estabilizada. Sim, sim. E eu achei interessante a Bia falar da luz rosa e lilás. Se você ver o último vídeo, logo no começo do vídeo, quando eu falo do chakra coronário, eu assisti. as cores dele É. são o violeta e o branco. É, Falou isso. rosa e lilás, não. É. Falou Rosa lilás e branco. é. O que eu quero dizer é que você, o reiki, você se sente conectada principalmente pelo chakra coronário mesmo. Quando eu faço uma terapia energética, geralmente eu vou muito pro dourado, pro amarelo, né? Que é a cor do chakra plexo solar. Ah, tá. E o plexo solar é um dos meus chakras, eu falo que é um dos favoritos, e é que dá pra ter um favorito, porque ele tem a ver com autoestima, com poder pessoal, que tem muito de mim, mas ele também tem a ver com ego, né? Que também tem muito de mim. Então eu acho interessante isso, sabe? O quanto assim cada um vai pra energia daquele chakra que você é mais conectada mesmo. Então eu acho interessante essa experiência de você comentar da luz. Tem gente que vê azul, tem gente que vê laranja. Então é muito interessante isso. E eu não trabalho com luz nenhuma, gente. É a mão mesmo, é a energia, é sentir a energia, na verdade. É muita experiência de cada um, eu acho, né? Muita experiência de cada um. E eu lembro assim, a primeira vez que eu fiz que eu fui numa terapeuta holística, eu não sei se foi o reiki que eu fiz, eu acho que foi... Na Verinha? É Barra de Axis. Barra de Axis, né? Foi exatamente essa sensação, eu tava destruída. E eu cheguei lá e falei de muitas coisas, e ela falou, nossa, você tá completamente desalinhada. E isso foi, sei lá, um ano e meio, 2 anos atrás. Aí quando eu comecei a fazer com a Ju, eu lembro que o primeiro dia eu fiquei com muita tontura. Você lembra disso, Ju? Lembro. Eu fiz assim numa quarta-feira, na quinta eu acordei completamente atordoada de tontura, assim, e pra mim... Mexeu com sua menstruação também, não mexeu? Não lembro, não lembro, mas eu lembro que eu acordei assim, eu acordei atordoada e eu fiquei até exatamente das 24 horas do dia atordoada, assim. Eu acordei com muita tontura e eu tinha vindo acho que meio-dia, 2 horas, não lembro esse horário, e foi até meio-dia, daí passou. Então eu lembro que a Ju falou assim, eu acho que é limpeza e tal, e eu sinto muito isso. Isso também é uma coisa interessante de falar, ainda bem que você lembrou, né? Que nas primeiras sessões, dependendo de como a pessoa estiver, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter enjoo, tontura, por conta da limpeza que acontece. E é muito faxina mesmo, assim. Eu lembro que as primeiras sessões, assim, eu chorava muito, era muita coisa que eu precisava olhar, que eu não tava enxergando, né, Ju? E foi muito importante, assim, não que agora não tenha coisas... Você tava falando da Verinha, que você queria comentar que você tava totalmente desalinhada. Que foi essa sensação, a hora que eu saí de lá, foi tipo, meu Deus, sabe, parece que eu tirei um peso da costa, assim, e corta aí, Ju. Volta, Ju. Então é isso, Bia. Nossa, eu amei a sua participação aqui hoje, amei a sua visita. Também. Tenho certeza que o vídeo vai ficar incrível, tenho certeza que vocês amaram conhecer a Bia. Eu já estou aqui, se você olhar todos os vídeos sem comentário. É verdade, a Bia tá sempre lá empenhada, comentando em todos os vídeos. Mas é isso, é sobre isso, a amizade é sobre isso. É sobre isso. E eu ainda não decidi, mentira, eu já decidi sim, qual vai ser a próxima série, como que eu vou seguir com a próxima série. Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma sugestão e quem sabe aí no chute, na sugestão, vocês acabam não acertando aí qual que vai ser a série que se inicia na próxima terça-feira. Então por hoje é só, gente. Tchau! Obrigada! Que delícia! Obrigada, Bia! Com certeza tenha ficado incrível. Porque a gente vai conversando, perde a noção do tempo, né? Eu fiquei pensando, que horas será que são? Tem 36 minutos. Até que não deu.